No momento em que a lança atravessou o lado de Jesus, um soldado romano testemunhou algo que mudaria sua vida para sempre. Poucos sabem seu nome, menos ainda conhecem seu destino. Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu com o homem que tocou no sangue do Filho de Deus. O sol começava a descer lentamente sobre Jerusalém, tingindo o céu com um laranja pesado, quase triste, como se a própria criação estivesse lamentando o que estava prestes a acontecer. No alto do Gólgota, o vento cortante levantava poeira fina, e o cheiro de sangue, suor e ferro pairava no ar. Soldados romanos caminhavam de um lado para o outro, disciplinados, mas silenciosos. Ninguém ousava quebrar aquele clima estranho, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. No centro de tudo, ele, o centurião. Um homem rígido, treinado desde jovem para obedecer, lutar e jamais hesitar. Um homem que viu guerras, rebeliões, crucificações e horrores. Mas nada, absolutamente nada, preparou seu espírito para o que encontrou naquele dia. Seu nome era Longinos, mas entre os soldados, chamavam-no apenas de o guarda da lança. E diante dele, pendurado na cruz, estava Jesus de Nazaré. Longinos tinha sido convocado para supervisionar a execução. Para ele, aquilo era só mais um trabalho. Um homem acusado de insubordinação, condenado pelo Sinédrio, entregue aos romanos. Mas quanto mais observava aquele crucificado, mais incômodo crescia dentro dele. Algo que ele não sentia desde a infância, algo que ele pensou ter enterrado para sempre. Jesus não amaldiçoava seus algozes, não gritava ódio, não suplicava pela própria vida. Ele orava, ele perdoava, e aquilo deixava o centurião inquieto, como se cada palavra que saía da boca de Cristo atravessasse sua armadura e alcançasse seu peito. A terra tremeria. E o centurião também. Quando o céu escureceu de repente, como se o sol tivesse sido apagado por uma mão invisível, os soldados começaram a trocar olhares assustados. Longinos, firme por fora, sentiu um frio subir pela coluna. Mas o momento decisivo veio quando Jesus, já fraco, levantou os olhos e gritou: "Está consumado!" A terra vibrou. As pedras se partiram. O ar pareceu se rasgar. Longinos caiu de joelhos, não pela força do terremoto, mas pela força da verdade. E das profundezas da sua alma saiu a frase que marcaria sua existência para sempre. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Aquilo não foi apenas uma confissão. Foi o início de uma ruptura. O velho homem morria ali, e um novo começava a nascer. A lança que mudou uma alma. A pedido dos líderes judeus, os soldados foram quebrar as pernas dos crucificados. Mas ao chegarem diante de Jesus, perceberam que ele já estava morto. Longinos, obedecendo ao protocolo romano, usou sua lança para verificar. E quando ele perfurou o lado de Cristo, sangue e água jorraram, como se fosse um último gesto de misericórdia, uma última gota de esperança. Naquele instante, algo inexplicável percorreu o corpo do centurião. Não era luz, som ou vento, era algo interno. Um peso foi arrancado, uma venda invisível caiu de seus olhos. Ele respirou fundo e sentiu, pela primeira vez, paz. Como se aquele sangue tivesse atingido também sua alma. Depois da cruz, o que aconteceu com Longinos? Quando a crucificação terminou, os soldados voltaram para o quartel. Mas Longinos não conseguia dormir, nem comer, nem pensar em outra coisa. Jesus havia tocado sua alma de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Ele começou a procurar discípulos. Queria entender. Queria respostas. Mas acima de tudo, queria seguir aquele homem que morreu mostrando mais amor do que qualquer rei vivo. Um tempo depois, ele abandonou o exército, abandonou a violência, abandonou a carreira que o formou e se tornou um mensageiro, um testemunho vivo de que até o mais duro coração pode ser transformado. Ele se converteu, sim. Com todo o coração, Longinos não apenas confessou Jesus como Filho de Deus naquele dia, ele entregou sua vida inteira ao Cristo ressuscitado. A tradição cristã conta que ele se tornou pregador, espalhando o evangelho, e que por sua fé acabou martirizado. Mas enfrentou a morte não com medo, e sim com a mesma convicção que o levou a reconhecer Jesus na cruz. Porque quando alguém vê Deus face a face, mesmo ensanguentado, mesmo pregado no madeiro, nunca mais é o mesmo. Longinos não morreu soldado. Ele morreu discípulo, redimido, transformado, reescrito pela graça. A noite caiu sobre Jerusalém como um manto pesado. As ruas começaram a esvaziar, mas dentro do coração de Longinos nada se acalmava. Ele caminhava sem rumo pelas vielas estreitas, ainda sentindo nas mãos a vibração da lança, como se cada gesto daquele dia continuasse ecoando em sua pele. O vento parecia sussurrar o nome de Jesus. O chão ainda tremia em sua memória. E a frase que escapou de sua boca, "Este era o Filho de Deus", repetia-se como uma marca ardente em sua consciência. Longinos sempre foi um homem prático, direto, treinado para obedecer sem questionar. Mas naquele dia a lógica morreu, junto com o velho homem que vivia dentro dele. A inquietação que não deixa dormir. Quando voltou ao alojamento militar, os outros soldados riam, bebiam e tentavam esquecer a estranheza daquele dia. Mas Longinos permanecia em silêncio, com os dedos trêmulos, a cabeça baixa e algo apertando seu peito. Um aperto que nenhum deus romano jamais lhe causou. Ele fechou os olhos e via o rosto de Jesus, calmo, sereno, quase desafiador em sua mansidão. E então Longinos se lembrou das palavras ditas por ele na cruz: "Pai, perdoa-lhes." Aquilo o atingiu como uma espada. Perdoar? Perdoar a quem o torturava? Perdoar a quem zombava de sua dor? Longinos nunca tinha ouvido nada parecido.
nem nos filósofos, nem nos templos, nem nas histórias antigas da sua terra. Tudo que conhecia era disciplina e força. Mas ali, na vergonha da cruz, ele testemunhou uma força maior do que a de qualquer exército. A conversão começa pelo peso da verdade. No terceiro dia após a crucificação, a cidade começou a ser tomada por rumores, sussurros, conversas apressadas, olhares assustados. Algo estava acontecendo. Alguns soldados falavam que o selo do túmulo havia sido rompido. Outros murmuravam que os discípulos tinham roubado o corpo. Mas havia também quem dissesse, com medo de falar muito alto, que ele havia ressuscitado. Longinos ouviu tudo em silêncio, mas dentro dele uma chama começou a acender. Não de fanatismo, mas de certeza. Aquele homem, aquele olhar, aquela autoridade silenciosa, nada daquilo cabia num túmulo. O centurião procura os discípulos. Movido por algo que ele mesmo não entendia, Longinos começou a procurar quem conheceu Jesus. Ele caminhava pela cidade com roupas simples, escondendo o símbolo romano do peito para não assustar ninguém. Foi então que encontrou um pequeno grupo reunido em uma casa humilde. Entre eles, uma mulher de olhar triste, mas cheio de firmeza. Maria, a mãe de Jesus. Longinos ficou paralisado. Como olhar nos olhos daquela mulher? Como encarar a mãe daquele que ele ajudou a crucificar? Mas quando Maria o viu, não desviou, não gritou, não amaldiçoou. Ela apenas o encarou com um olhar tão profundo e misericordioso que Longinos quase desabou de joelhos. Sem conseguir conter a culpa, ele murmurou: "Eu perfurei o lado dele." Maria se aproximou lentamente, colocou a mão no peito do centurião e disse: "Meu filho, ele já te perdoou antes mesmo de você tocá-lo." Aquela frase rasgou as correntes que prendiam o coração de Longinos. O batismo do homem que mudou de mundo. Com lágrimas que ele jamais permitiria cair na presença dos soldados romanos, Longinos pediu para ser batizado. E ali, naquela casa simples, diante de pessoas que antes ele teria desprezado, o homem que comandou execuções, o guerreiro treinado para derramar sangue, desceu às águas. Quando emergiu, sentiu como se o peso de Roma inteira tivesse sido arrancado de suas costas. Ele não era mais um soldado imperial. Era agora um seguidor de Jesus Cristo. A nova missão. A partir daquele dia, Longinos largou sua vida anterior sem olhar para trás. Ele passou a viajar entre vilarejos falando sobre o que viu, sobre a escuridão que caiu, sobre a terra que tremeu, sobre o sangue e a água que jorraram. E acima de tudo, sobre o momento em que percebeu que o rei que Roma colocou na cruz era na verdade o Senhor de toda a criação. Onde quer que fosse, ele contava sua história não para se engrandecer, mas para mostrar que ninguém está longe demais para ser restaurado. E quanto mais ele falava, mais pessoas se aproximavam. Alguns queriam ouvir, outros queriam entender, e muitos encontravam fé só de ouvir o relato daquele centurião transformado. A sua opinião importa. Comenta aqui e vamos conversar sobre esse mistério. A redenção de Longuinho diante do céu. O vento daquela noite parecia diferente, mais denso, mais carregado. A lua estava alta, mas uma névoa suave cobria o céu, como se até os astros lamentassem o que havia acontecido naquele dia. Longuinho caminhava sozinho, embora soubesse que não estava verdadeiramente só. Cada passo ecoava dentro da sua alma como marteladas que quebravam e moldavam seu coração ao mesmo tempo. Ele não fugia, não se escondia, não procurava alívio. Ele buscava resposta. A lança ainda estava com ele, oculta sob o manto, não por orgulho, mas porque era impossível para ele se desprender do objeto que, de alguma forma misteriosa, acabara se tornando a maior marca do seu encontro com o Filho de Deus. A voz que ele não esperava ouvir. Quando ele parou, próximo a uma encosta onde pedras grandes formavam como uma pequena muralha natural, algo aconteceu. Não um terremoto, não um estrondo, mas uma presença. Era como se o ar ficasse mais leve e ao mesmo tempo mais profundo. Como se cada partícula ao redor carregasse vida própria. Longuinho ergueu o rosto e sentiu paz. Uma paz tão poderosa que ele não sentia desde criança. E então uma voz, firme e suave, calorosa como luz e profunda como o oceano. Longino. Ele ficou imóvel. O coração quase parou. Seu peito se apertou como se o mundo inteiro estivesse dentro dele. Era uma voz humana e divina ao mesmo tempo. Carregava autoridade, mas também misericórdia. Era impossível não reconhecê-la. Era ele, o próprio Cristo. Não de maneira física, não como um homem diante dele, mas como uma presença viva, espiritual, glorificada. Um eco direto do céu. Longuinho caiu de joelhos. Não porque fosse forçado, mas porque nenhuma parte do seu corpo tinha força para ficar em pé diante daquela voz. O diálogo que mudou sua alma, a voz continuou. "Por que temes, Longino?" Ele engoliu seco, lutando para falar. "Por quê?" "Porque eu toquei no teu corpo, atravessei o teu lado." Ele disse, a voz falhando. Eu te feri." Houve um silêncio, mas não um silêncio vazio. Era um silêncio cheio, acolhedor. Então Jesus respondeu: "Tu não me feriste, Longino, tu revelaste quem eu era." Aquelas palavras o atingiram como luz atravessando trevas. "Foi através do teu gesto que muitos testemunharam que eu não era apenas um homem, mas o filho do Deus vivo. Não temas o que fizeste, porque aquilo fazia parte do propósito." Longuinho começou a chorar. Choro pesado, sincero, de arrependimento e libertação. Ele apertou a lança contra o peito como se quisesse pedir desculpas com o coração inteiro. "Senhor, eu te reconheci quando teu sangue tocou meus lábios. Eu não entendo por quê. Mas naquele momento eu soube quem tu eras." E Jesus respondeu:
porque meu pai escolheu abrir teus olhos, e agora escolho abrir tua vida. A transformação. Um vento suave tocou o rosto de Longuinho, como se mãos invisíveis o levantassem. Ele ficou de pé, ainda tremendo. A voz então falou com autoridade. Longino, de hoje em diante, tu me pertences. Um calor percorreu todo o seu corpo, desde a ponta dos dedos até o topo da cabeça. Ele sentiu algo como fogo, não um fogo que queima, mas um fogo que purifica. Era como se o peso dos anos, dos pecados da guerra, do sangue derramado, tudo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Volta para tua terra, fala do que viste, testemunha quem eu sou. Longuinho respirou fundo. Pela primeira vez desde criança respirou leve. Eu vou, Senhor. Eu vou dizer ao mundo quem tu és. Mas a voz respondeu com ternura. Não ao mundo, Longino, a quem eu te enviar. E então a presença se dissipou. Não desapareceu de forma abrupta, mas com a luz de um entardecer, suave, profunda e inesquecível. O começo de um caminho santo. Longuinho permaneceu ali por alguns minutos, olhando para o céu silencioso. Não havia dúvida em seu coração. Não havia confusão. Ele agora tinha um propósito. Ele agora tinha uma missão. Ele agora sabia que sua vida não começava naquele instante. Ela estava sendo recomeçada. A lança, antes símbolo de dor, agora era símbolo da graça que o alcançara. Ele a carregou consigo não como arma, mas como testemunho. E assim começou a jornada do soldado que tocou o lado do Cristo. E recebeu de algo maior do que perdão. Recebeu um chamado. O chamado, o retorno e o início do martírio de Longuinho. A madrugada ainda nem havia nascido quando Longuinho deixou Jerusalém. O céu permanecia escuro, mas dentro dele havia luz. Não uma luz visível aos olhos, mas uma chama intensa que queimava com propósito. A cada passo, ele lembrava da voz. A cada batida do coração, ele sentiu o chamado ecoando. A cada sopro do vento, ele lembrava da presença que o havia encontrado naquela noite. Ele não era mais o mesmo soldado que fincara a lança no lado do Messias. Agora, ele era um homem marcado pelo céu. E isso não passaria despercebido. O retorno à Capadócia. A viagem foi longa. Dias atravessando regiões perigosas, noites dormindo sob as estrelas. Nada era confortável, nada era seguro. Mas Longuinho não reclamava. Ele caminhava com determinação. Quando finalmente chegou a Capadócia, sua terra natal, encontrou um lugar muito diferente do que lembrava. As ruas eram as mesmas, mas a atmosfera parecia outra, mais fria, mais tensa. O império pressionava tudo e todos. Havia vigias por toda parte. A opressão romana era visível até no ar. Mesmo assim, havia algo maior ali. Um povo cansado, um povo desesperado, um povo sedento por esperança. E Longuinho carregava exatamente isso. O primeiro testemunho, a notícia de seu retorno se espalhou rápido. Alguns lembravam dele como um soldado firme, disciplinado que partira anos antes. Agora, ele parecia diferente. Os olhos, antes endurecidos por batalhas, estavam mais vivos. O rosto tinha algo de sereno. O caminhar, antes pesado, agora era firme e leve ao mesmo tempo. Na primeira noite reuniram-se dezenas numa pequena colina ao lado da cidade. Muitos vieram por curiosidade, outros por cautela. Ele subiu numa pedra e respirou fundo. Sabia que daquele momento em diante sua vida jamais seria a mesma. Meus irmãos, começou ele, a voz poderosa, mas cheia de humildade. Eu voltei não como soldado, mas como testemunha. As pessoas murmuraram surpresas. Eu estive em Jerusalém, eu estive diante do rei dos judeus, eu o vi morrer, eu vi seu sangue correr. E quando toquei, quando ele derramou sobre mim, meus olhos foram abertos. Todos ficaram completamente em silêncio. Ele não era apenas um homem. Ele não era apenas um profeta. Ele era o Filho do Deus Altíssimo. A multidão se estremeceu. Muitos se ajoelharam sem perceber. E ele vive. E ele me chamou. E ele também chama vocês. Aquele foi o primeiro sermão. A primeira chama que acendeu uma fogueira de fé. Milagres começam a acontecer. Alguns dias depois, uma mulher trouxe o filho que não enxergava desde o nascimento. Ela ouviu Longuinho testemunhar e, tomada por fé, pediu: se o sangue dele te curou, será que ele também poderia curar meu filho? Longuinho sentiu o coração acelerar. Ele nunca havia orado por um milagre, nunca havia imposto as mãos sobre ninguém. Mas lembrou-se das palavras do mestre: a quem eu te enviar? Ele ajoelhou-se, pousou as mãos sobre a cabeça do menino e orou: Senhor, revela a teu povo que tu és vivo. De repente, o garoto piscou, depois piscou de novo. Depois arregalou os olhos, enxergando pela primeira vez, e começou a apontar tudo ao redor, gritando: Mãe, eu vejo, eu vejo. A multidão explodiu em lágrimas, gritos, louvores. A fama de Longuinho espalhou-se mais rápido que a própria cura. A ira de Roma, mas milagres têm consequência. Para os desesperados, eles trazem esperança. Para os poderosos, eles trazem ameaça. Não demorou muito para que os oficiais romanos percebessem que algo estava acontecendo. Um ex-soldado do Império, agora pregando sobre um rei ressuscitado? Isso era perigoso. Muito perigoso. Uma manhã, enquanto ministrava às pessoas, um centurião cercou o local com guardas armados. Longinos, és oficial do Império. Estás preso por incitar rebelião e espalhar doutrinas proibidas. A multidão tentou intervir, mas Longuinho levantou a mão. Não lutem por mim. O reino que eu sigo não se conquista com espadas. Ele então estendeu os braços e se entregou. Mas enquanto era levado, olhou para o céu e murmurou: Senhor, que tua vontade seja feita. O início do martírio. Longuinho foi lançado numa cela úmida, fria, quase sem luz. O ar cheirava a ferrugem e sofrimento.
Soldados zombavam dele. Alguns o reconheciam, outros apenas o insultavam. Mas ele só orava. E quanto mais orava, mais paz sentia. Em certa noite, enquanto os guardas dormiam, uma luz suave invadiu a cela. Não vinha de tocha, nem de qualquer abertura. Era a mesma presença que ele ouvira na encosta de Jerusalém. Ele se levantou com lágrimas de alegria e ouviu a voz: Longino, não temas o que está por vir. O teu testemunho será semente. O teu sangue será luz. Longuinho sorriu, mesmo sabendo exatamente o que aquilo significava. Ele não temia. Finalmente, ele compreendia a profundidade do chamado.